É uma situação desafiadora, mas ela tem início e fim, ela passa, ela não vai perdurar. Nós temos aí 3, 4 meses de maior dificuldade, depois vai passar e nós vamos conseguir ultrapassar isso juntos, com a colaboração da população e com as ações que o serviço público vem implementando. Acontece em SP. Edição especial Coronavírus. A cidade de São Paulo se mobiliza no enfrentamento à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Estar bem informado é muito importante para a gente diminuir o contágio dessa doença. Estamos aqui na Coordenadoria de Vigilância em Saúde e vamos conversar com a Solange Saboia para esclarecer dúvidas e saber melhor o que a gente pode fazer nesse momento. Eu sou a Juliane Freitas e esse é mais um episódio do Acontece em SP. Obrigada, Solange. Queria te perguntar primeiro, para quem ainda está meio perdido, o que é a Covid-19, como ela é transmitida? Bom, eu que agradeço a oportunidade. A Covid-19 é o nome da doença causada pelo novo vírus da família coronavírus. O nome do vírus é o SARS-CoV-2. Ela cursa com sintomas semelhantes à gripe e tosse, febre, falta de ar e tem como grande característica uma pneumonia causada por esse vírus com grande irritação nos pulmões das pessoas. Ela acomete todas as faixas etárias, mas ela é mais grave em idosos maior ou igual a 60 anos e que tenham outras doenças associadas. A transmissão se dá por meio da tosse e espirros, que a gente chama de gotículas, né? Então essas gotículas transmitem o vírus e ele é passado para outras pessoas. Uma pessoa pode infectar até 3 pessoas. E a infectividade, a velocidade com que ele faz essa contaminação de outras pessoas, ela tem se mostrado ser muito grande, uma velocidade muito grande. A gente tem reforçado aqui muito essa recomendação de que as pessoas fiquem em casa. Hoje a gente está aqui por um motivo muito importante, muito especial, que é informar a população. Então já estamos quebrando o protocolo, mas tomando várias medidas de segurança, estamos ficando no distanciamento necessário, ninguém está mexendo aqui nos microfones. Por que essa recomendação é tão importante nesse momento? Como o vírus se propaga rapidamente, nós precisamos evitar que o maior número de pessoas adoeça e passe também a doença para os idosos, onde tem se verificado uma alta taxa de letalidade, o maior número de mortes. Então, nós ficando em casa, nós vamos diminuir a disseminação do vírus na nossa cidade. É uma medida importantíssima. É uma situação completamente nova para todos nós da cidade de São Paulo, para o mundo. É uma situação desafiadora, não é? O isolamento social. Acho que foi visto isso em 1918, com a gripe espanhola, né? Em que até essas medidas de isolamento social nem foram tomadas. Nós tivemos um quadro muito grande. A gente estava conversando aqui um pouco antes, que é importante também as pessoas manterem a calma, né? E a gente tem aqui várias perguntinhas aí que acho que são as dúvidas mais recorrentes. Por exemplo, por quanto tempo que esse vírus sobrevive aí circulando ou no ar ou nas superfícies depois que uma pessoa infectada está aí circulando? No ar, a transmissão é imediata. Quando a pessoa tosse, ela emite gotículas, né? Por isso que a gente recomenda o distanciamento social, de pelo menos 1 metro no mínimo entre uma pessoa e outra. E a etiqueta respiratória também, não é? Que é espirrar ou tossir em lenços descartáveis ou então na parte interna do braço, quando não tem um lenço descartável. Então no ar é isso. E já está provado que esse vírus fica algumas horas em superfícies, tá? Por isso que a gente deve manter as superfícies limpas, os nossos computadores, por exemplo, que a gente utiliza, fazer a limpeza. Se você compartilha
computadores com outras pessoas, pode limpar com produtos específicos para isso, ou álcool a 70, ou então produtos de limpeza mesmo comuns. Então, a gente verifica isto, que é uma realidade. Por isso também o lavar as mãos, né? Você fazendo a lavagem de mãos frequente, ao chegar em casa, ao sair de casa, né? Estamos saindo o mínimo possível, né? Só para quem precisa trabalhar como nós profissionais de saúde, né? Mas lavar antes das refeições, ou depois que teve um contato próximo com alguém, fazer mesmo uma rotina a lavagem de mãos. Isso impede que, se porventura você encoste numa superfície onde haja o vírus, você lavando as mãos você remove o vírus e não vai ter infecção. Existe o vírus, ele fica preso na nossa roupa, no nosso cabelo, ou apenas pela respiração ou tocando em objetos que outras pessoas pegaram mesmo, que a gente pode se contaminar? O vírus pode ficar assim na roupa, né? Então você tosse, você pode ter o vírus na roupa. Por isso que pessoas por um curto período de tempo. Por isso que as pessoas que estão doentes, né, que apresentam sintomas da Covid-19, as roupas devem ser lavadas, né? Não pode compartilhar essas roupas. Toalhas, por exemplo, a gente não deve compartilhar. Essas roupas podem ser lavadas em máquinas comuns de lavar roupa, ou mesmo lavagem à mão e secagem normal, e aí elas estão prontas para serem utilizadas. Mas é bom a gente não compartilhar objetos pessoais, roupa, toalhas. Vamos imaginar uma pessoa que ainda está precisando ir trabalhar diariamente. Quais são os cuidados que ela deve ter antes de sair de casa e quando ela chega em casa? Bom, antes de sair de casa, ela deve estar preparada, se preparar para incorporar, pensar, olha, eu tenho que fazer algumas coisas que não são minha rotina, né? Então, eu saio de casa, vou pegar um ônibus ou um metrô, por exemplo, tá? Saí de casa, já tô com a minha mão lavada, geralmente a gente toma um banho pela manhã, enfim, ou tem uma roupa limpa, você sai, você vai pegar o metrô ou um ônibus. Então você vai ter que se apoiar, né, na barra de segurança, ou então algum corrimão no metrô, não colocar as mãos na boca ou nos olhos ou mesmo no nariz, não colocar a mão no rosto, tá? Então quem chegou no transporte público, não colocar a mão no rosto antes de chegar ao seu destino e lavar as mãos, só depois que lavar as mãos, tá? Outra coisa, no transporte público, tentar guardar distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas. Se vir alguém espirrando, se afaste, né? Se afaste. Se você for espirrar ou tossir e não tiver lenço descartável, então etiqueta respiratória, tussa ou espirre na parte interna do braço, não nas mãos, porque as mãos são as transmissoras do vírus para as outras pessoas. Por isso que a gente fala da etiqueta respiratória, tá? Então saiu do transporte público, vá para o seu trabalho, chegue no seu destino e lave as mãos, bem lavadas, 20 segundos, sempre lembrando desses movimentos, né? Então, palmas, dorso e parte interna dos dedos, né? O dedão, os dedões, tá? As unhas, faz assim também, né? As unhas, tá? O pulso, e aí já enxágua as mãos, tá? Então, aí você está pronto. Aí chegando no seu trabalho, higieniza o seu local de trabalho, tá? Com álcool gel, com produtos próprios ou com produtos comuns de limpeza. A mesa onde você vai trabalhar, o mouse, o teclado, a tela do computador. Depois lave as mãos e inicie o seu trabalho. Qualquer produto de limpeza que a gente costuma usar em casa, um multiuso, um desinfetante, é eficaz na limpeza dessas superfícies, então? É eficaz. Preferencialmente a gente recomenda o álcool gel ou a água sanitária, né, conforme diluição do produto. Mas se você não tiver, os desinfetantes comuns já vão ajudar bastante. E aí esse paninho que eu usei para limpar, eu tenho que lavar imediatamente também ou não é necessário? Tem que lavar imediatamente e lavar muito bem as mãos depois.
né? Porque aí se tinha alguma coisa ali no paninho que você lavou, você tem que fazer a retirada disso, tá? Posterior a essa higienização. Legal, aí fui ao trabalho, fiz tudo isso. Quando eu chegar em casa, e aí tem mais alguns cuidados também. Quando chegar em casa, chegue e lave bem as mãos. Se possível, troque a sua roupa e tome um banho. Isso é recomendável porque você passou por um transporte público, né? Ou mesmo se você estiver no seu carro, né? É recomendável, toda a higiene pessoal ajuda em todas as circunstâncias. Essa questão de, por exemplo, pegar o sapato que eu usei e deixar num cantinho, não andar pela casa, é um exagero? É preciso realmente ter esse cuidado de limpeza no chão também, com os objetos que eu trouxe da rua, minha mochila, por exemplo? Olha, se você apoiou e acha que a sua mochila está com alguma sujeira, né, que a gente chama de sujidade, faça a higienização, é bom, tá? Quanto aos sapatos, se você quiser, mas não são fundamentais. O que é fundamental é a lavagem de mãos. Tá ótimo. A gente falou bastante aqui dessas dicas de prevenção, de questão de higiene. Gostaria de falar um pouco mais agora sobre os sintomas. Quais são os principais sintomas? E uma dúvida que é bastante recorrente, como diferenciá-los de uma gripe comum? Então, se você tem febre, tosse e dificuldade para respirar, né, você deve procurar um serviço de saúde, uma unidade básica próxima, mas só se você tiver uma febre acima de 38, tosse, dificuldade para respirar, tá? Porque pode ser a Covid-19. Ela é muito parecida com a influenza, com a gripe, então é difícil diferenciar. Por isso, a avaliação de um profissional vai poder dizer, tá, em qual situação você vai estar. Agora, quem tem rinite, o nariz só entupido, não costuma ser Covid-19. Tá certo. E aí, se eu tô com alguns sintomas de gripe e não acho que não é o caso de procurar uma unidade médica, de procurar socorro, como eu posso fazer, como eu devo me portar, como eu devo me tratar, eu devo me isolar também? Como o Covid-19 tem a transmissão comunitária, que a gente chama, nós vamos ter pessoas com o vírus, mas que não tem a doença, não tem sintomas. Nós vamos ter pessoas que têm sintomas bem leves. Então, se você está resfriado, né, fique em casa. Fique em casa, faça um auto-isolamento das demais pessoas na sua própria casa, né? Tome cuidados, né? Não compartilhe objetos como garfo, facas, pratos e roupas, toalhas, tá? Então faça um auto-isolamento até você estar completamente sem sinais ou sintomas da doença, gripe ou resfriado. Então não há um prazo pré-determinado, depende realmente da apresentação desses sintomas. Para as gripes, casos mais leves, em geral, até o término do sintoma já é suficiente, tá? O isolamento, o auto-isolamento, né? E aí isso vai dar de 7 a 10 dias mais ou menos no máximo, em até 7 a 10 dias. Para os casos que tem febre, tosse, falta de ar, aí você, que pode ser Covid-19, você vai ter que ir para um serviço público, então um serviço de saúde. Então quadros mais graves vão ter que ser examinados e será orientado. Se for suspeita de Covid-19, é recomendado 14 dias de quarentena. O primeiro lugar que eu devo procurar então é uma UBS. Isso, procure uma UBS. Para quem tem convênio, procure o seu médico de rotina, evite ir aos hospitais. Só vá aos hospitais os pacientes que não estiveram bem. A maioria das pessoas vão ter sintomas mais leves, então não é necessidade de procurar o hospital. E se eu já estou diagnosticada, já fiz um exame, estou com a Covid-19, como que evolui essa doença? Quais são os quadros que ela apresenta? Quanto tempo que ela demora para melhorar, para se curar? Em quanto tempo que a pessoa já vai poder voltar ao convívio social? O isolamento com caso confirmado de Covid-19 é de 14 dias, tá? Ou até sumirem todos os sintomas. Existem algumas pessoas que demoram um pouco mais. Em geral, em torno de 14 dias está tudo resolvido, né? E aí você tem que fazer um isolamento domiciliar.
ficar num cômodo da sua casa, sem contato com ninguém da sua casa. Excepcionalmente, numa emergência que vá necessitar de ajuda, tem que colocar máscara, não pode sair do quarto, da sala onde você resolveu ficar e dormir sem máscara, tá? E lavar bem as mãos, né? As roupas, o lixo, quem for recolher tem que usar luvas, recolhe o lixo e pode ser jogado no lixo comum. E novamente, repetindo, não compartilhar objetos de uso pessoal, nem roupas nem toalhas nesse período. Eu queria dizer que o isolamento, hoje em dia, com tanto recurso tecnológico, a gente pode falar no WhatsApp com os amigos, a gente pode falar, tem vários recursos, né, de fazer inclusive reuniões, né, por aplicativos. Então ninguém precisa ficar solitário e deprimido, né? Ouvir muita música, ler, aproveitar para ler, tá no seu computador, fazer um chat de conversa com seus amigos, ligar, né, para a família, que a gente normalmente não tem tempo, né? Que nós vamos vencer esse desafio e vamos sair melhores dessa situação. Existem algumas pessoas que vão ter sintomas leves, né? E existem também os grupos de risco que podem ter algumas complicações. Quem são essas pessoas? Por que elas precisam ter um maior cuidado nesse momento? E aí depois queria que você me explicasse aí quais são outros sintomas dessa evolução mais grave nessas pessoas. Bom, falando de evolução, a gente tem percebido que pode haver quadros leves, mas que pioram em torno do 5º ao 7º dia da doença. Então essa doença, ela costuma, se ela for piorar, ser um pouco mais tardio do que a gripe ou influenza que nós conhecemos, a pior em torno do 5º, 7º dia. Os casos graves, eles vão ter a pneumonia, tá? É uma pneumonia que infiltra os pulmões e tem um aspecto de vidro fosco. Tá? Quanto às pessoas de maior risco, então, imunodeprimidos, idosos maior igual a 60 anos, especialmente aqueles com diabetes e problemas pulmonares, já crônicos. Então, esses são os grupos de maior risco. Para esses grupos, a recomendação geral mesmo é que todos fiquem em casa agora. É verdade. Se possível, né, ficar em casa. Eu estou dizendo isso porque tem alguns serviços essenciais. Então, profissionais de saúde, né? Como é que nós vamos fazer se nós ficarmos em casa e não formos atender ao público, né? Então, a cidade precisa de nós. Então, quem puder fazer seus afazeres na saúde em casa, né, a Prefeitura Municipal já colocou normas que vão ser analisadas para fazer, tem uma norma para teletrabalho, e quem não puder tem que se cuidar, tá? Então, lavar bem as mãos, medidas de prevenção, lavar bem as mãos, usar álcool gel, a etiqueta respiratória e, dependendo do quadro, poderia utilizar máscara. A máscara é a cirúrgica e ela só está indicada para quem está com sintomas, para paciente com sintoma, para não espalhar o vírus. Não está indicada para quem não tem sintomas, mas nos casos de grupos de maior risco, né, pode consultar seu médico para ver se há necessidade ou não do uso de máscara. Se eu moro com uma pessoa de risco e estou indo trabalhar, são aqueles mesmos cuidados ou tem algum reforço necessário? Os mesmos cuidados, você pode evitar beijar e abraçar essa pessoa. Então agora, beijo de longe, o carinho mais de longe, tá? E se ficar resfriado, mesmo que for uma coisa leve, evitar o contato com essa pessoa de risco. Manter o distanciamento social também com as pessoas de risco, né? Sim. No mínimo 1 metro. Você comentou da pneumonia. Há uma pergunta aqui com relação a essa falta de ar, que é um dos sintomas. Como não confundir isso com uma crise de ansiedade que pode causar esses sintomas, ou um ataque de asma? O que pode nos fazer ter mais clareza de que não é outra coisa? Olha, as pessoas estão com muito medo e muito ansiosas e é natural que isso aconteça, né? O que a gente precisa, se tiver com uma falta de ar, a gente pode fazer um método, né, de respirar fundo, né, de inspirar pelo nariz e soltar, respirar várias vezes. Se isso não melhorar e você tiver febre, tosse,
tá? Febre acima de 38 e tosse e falta de ar, então melhor procurar um serviço de saúde. É improvável, então, que a falta de ar seja, o primeiro sintoma, o único sintoma. Isso não vai acontecer. Não. Isso acontece raramente em pessoas imunodeprimidas, mas você tem sempre um outro sintoma que é febre, tosse, sempre, e também fraqueza, dor muscular, né? Então é raro que apareça uma falta de ar. Não, se aparecer uma falta de ar, que eu acho que muita gente tem sentido isso, né? Tá muito ansiosa, aí tô com falta de ar. Então veja, sozinho, sem febre, geralmente é ansiedade, né? Então faça esse exercício de inspirar e expirar pela boca, até você se acalmar, que aí você vai ver que essa sensação vai passar. E a gente tem visto também, e a gente aqui na prefeitura tem alertado muitas pessoas para buscarem informações oficiais. A gente tem visto muitas notícias, informações diferentes e também até receitas caseiras de álcool gel. A gente já viu, cheguei a ver uma receita com álcool e gelatina incolor e você faz o seu álcool gel. Tem alguma orientação aí de como a gente pode se prevenir dessas notícias, desse exagero de notícias, filtrar o que é verdadeiro, o que não é? Ah, sim. Você tem que entrar... Primeiro que se você receber uma notícia, não compartilhe, porque a gente está tendo muito fake news, inclusive aquelas que colocam pânico nas pessoas, né? E aí o pânico, quando a gente é tomado pelo pânico, a gente não consegue raciocinar e tomar as medidas de prevenção. Tá? Então, quando você receber, entra no site da Secretaria Municipal de Saúde, Coronavírus, que você vai verificar ali se é fake news ou não. Você vai ter tem um material técnico para profissionais de saúde, mas também tem um material para o público em geral, de mais fácil entendimento, né? E que você vai checar se essa notícia é falsa ou não. O Ministério da Saúde também tem um link no site do Ministério da Saúde que você clica e aparece todos os vídeos que são fake news, tá? Então também é um instrumento importante, né, para tirar suas dúvidas. A gente está aqui adotando medidas que também são recomendações da Organização Mundial de Saúde, do isolamento, para tentar diminuir a progressão mais acelerada dessa doença. Tem alguma expectativa aí do que deve acontecer nas próximas semanas, nesse quadro geral? Olha, como é um novo vírus, uma nova doença, a gente está analisando dia a dia os cenários que a gente chama, tá? Então, há uma expectativa, né, que em 3 ou 4 meses a gente possa ter ultrapassado o pior momento, mas não podemos afirmar. É muito novo, a gente está vendo como o vírus se comporta na população brasileira, na cidade de São Paulo, né? Então, as medidas de isolamento social e paralisação de atividades que foram tomadas pelo senhor prefeito são fundamentais para a gente evitar uma contaminação em massa e não conseguir tratar dos nossos doentes, né, adequadamente, mas a gente ainda não tem uma certeza sobre isso. Quanto vai durar, quando vai acabar, Então o que nós temos que ter é paciência, tá? E nos tranquilizarmos, nos acalmarmos, que o poder público está fazendo tudo de uma maneira muito consciente, baseado em artigos, experiências científicas das cidades que passaram por isso, né, e que a população pode se sentir tranquila nesse sentido. A gente tem ouvido também falar de pesquisas por medicamentos, por vacinas. Por enquanto, não existe uma cura, uma vacina para o coronavírus, né? Não, a vacina ainda está sendo vista, sim, inclusive aqui pelo Instituto Butantan, em outros países também, mas é uma coisa que vai demorar um pouco, né? Então, a gente não vamos ter a vacina nos próximos 3 meses. Ela tem que ser testada, tem que ser testadas em voluntários também, lógico, segundo os protocolos rígidos para a confecção de vacinas, mas não temos a possibilidade num curto período de tempo, tá? Quanto a medicamentos, não existe um medicamento que previna, tá? Não existe um medicamento que cure o coronavírus. O que existem são medicamentos que são usados para o quadro de pneumonia. Então, o que existe
são os medicamentos utilizados para tratamento da pneumonia. Então a gente tem ouvido muito falar da cloroquina, não é para sair comprando cloroquina na farmácia, não adianta, não previne. Ela está sendo utilizada em pacientes com quadros de pneumonia, moderados a graves, e também as respostas ainda variam muito de indivíduo para indivíduo. Eu acho que é importante reforçar mesmo que a pessoa precisa de uma orientação médica, inclusive para se medicar, né? Para tomar medicamentos. Com certeza, né? A cloroquina ela tem muitos efeitos colaterais, ela é prejudicial quando não recomendada, né? E também existem outras pessoas que tomam por doenças autoimunes e a compra indiscriminada e sem nenhuma fundamentação científica, sem nenhuma comprovação de eficácia que funcione, desabastece as pessoas que precisam. Eu agradeço muito, Solange, por participar aqui com a gente, ajudar a gente a tirar essas dúvidas. Então eu que agradeço a oportunidade, um ótimo dia para todos. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Procure sempre as informações oficiais. Tem mais conteúdo em prefeitura.sp.gov.br e até o próximo Acontece em SP.